talvez a sua dúvida ainda, ou alguém que está aqui, seja literalmente sobre o que é a célula. Veja, a célula, ela não é uma estrutura doutrinária propriamente. Nós não temos um texto bíblico específico que diz assim, ide e fazei célula. Nós não temos esse texto bíblico. Ela então não é propriamente a visão da igreja, porque a visão da igreja é a multiplicação. A célula é a estratégia que nós utilizamos para cumprir com a visão. Desde o princípio, Deus chamou o homem para crescer, frutificar e multiplicar. Quando você pega Gênesis do capítulo 1, verso 26 até o 37, essa é a ordem de Deus para o homem: cresça, frutifique e multiplique. E o que nós queremos multiplicar, pastor? A célula? Não, amado. A célula é uma consequência de uma série de fatores que nós queremos multiplicar. Por meio das células, nós queremos multiplicar pessoas. Por meio da célula, queremos multiplicar relacionamentos. Por meio das células, queremos multiplicar ministérios, lideranças, recursos, prédios. Para pensar que um grupo de células pode fazer surgir uma nova igreja Getsemane em um novo endereço. Para pensar que por meio de diversas ações, nós podemos glorificar o nome bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, em suma, o que é célula? Célula é relacionamento. E nós precisamos de fato falar com propriedade, que célula não é nenhuma nova denominação. Célula é o meio pelo qual nós conseguimos facilitar a consolidação e o acompanhamento dos novos irmãos. Qual é o problema da igreja Getsemane? Nós conversamos ontem aqui na nossa mentoria. Nosso maior problema: consolidação e discipulado. Com isso nós deixamos a porta dos fundos abertas. Nós observamos entrar na igreja 10 pessoas, ao mesmo tempo que 5 vão embora. Entram 10 novas pessoas e outras 5 vão embora. E aí o crescimento, que poderia ser muito mais expressivo, ele fica sempre mirrado. Então nós precisamos lacrar a porta do fundo, e nós acreditamos que os relacionamentos promovem consolidação. Irmão, é por meio do pequeno grupo que nós conseguimos acompanhar uns aos outros, edificar uns aos outros, testemunhar das bênçãos que Deus, e das lutas também, né, que estamos enfrentando, e ali receber fortificação, oração. Às vezes você compartilha algo lá na célula, você nem espera que os irmãos estão orando, quando é daqui 2, 3 dias estão te perguntando: e aí? E aquela situação, Deus agiu, Deus operou. Irmão, olha quanta coisa boa nós estamos ouvindo no Momento Visão aqui na nossa igreja. Semana passada ouvimos o Paulo e a Paula testemunharem, hoje o Vitor e a Rebeca, de tudo que Deus está fazendo, e Deus vai fazer muito mais. Talvez você nem saiba, a Rebeca não conseguia nem falar, a Rebeca não conseguia nem liderar. Hoje é uma mulher de Deus, usada por Deus. Talvez você nem saiba que está sentado ao lado de alguém que jamais pensou em ser um líder na casa de Deus. Irmão, a célula viabiliza até uma pequena entrevista que você vai fazendo uma dinâmica com um psicólogo. Pessoas travadas, introvertidas, na célula ela consegue desenvolver o seu máximo potencial. A célula é uma bênção para nós, irmãos. A célula é uma bênção para nós. Ela pode de fato mudar o curso das nossas vidas, e também, irmão, da vida de muitas outras pessoas. Mas célula não é apenas relacionamento. Célula é a expressão dos pequenos grupos. Ela é um grupo de 5 a 15 pessoas. E se você olhar, essa já é uma prática adotada por igrejas de diversos segmentos no mundo inteiro, porque todos compreenderam o valor de um pequeno grupo.
O pequeno grupo mostra a face de quem você é. E você consegue ver o rosto do outro irmão. Ô amado, fico pensando quem está lá no último banco. A Patrícia e o Miller que estão lá. É o último banco. Olhando daí para cá. Vocês conseguem ver a face de alguém, exceto a do pastor? Você fica vendo o pezinho dos irmãos. Se o cabelo está penteado, se está cortado, né? Mas na célula a gente está face a face um com o outro. É um pequeno grupo, num grupo desse tamanho, numa bate-caverna como essa. Às vezes você nem percebe quem faltou no culto. Mas no pequeno grupo não tem como não sentir sua falta. Não tem como não perceber o quanto você é importante. Não tem como deixar de te amar, de querer você bem, sua família bem, seus filhos crescendo na presença de Deus. Pequeno grupo é uma estratégia do céu para nós, irmãos. É uma estratégia do céu para nós. E é literalmente uma igreja. O pequeno grupo é a igreja. É a igreja do domingo que se reúne nas casas durante a semana. Sendo assim, cada célula é a extensão da igreja Getsemane, literalmente. Cada célula, segunda, terça, quarta, sexta e sábado, cada célula é uma partícula dessa igreja na prática. O que é célula, pastor? É a estratégia para cumprirmos a multiplicação, para fazermos discípulos de toda a nação. Sabe que eu comentei ontem aqui com os nossos líderes, que nós não fomos chamados para fazer célula, nós fomos chamados para fazer discípulos. Mateus 28, verso 19, disse: ide e fazei discípulos. E é por meio das células que nós conseguimos obedecer a Jesus. Nós conseguimos fazer discípulos durante muito tempo. E até talvez seja esse seu pensamento. Você pensa que fazer discípulo é ir lá pregar para alguém, a pessoa aceitar Jesus, depois você largar as costas para ela, ir lá e pregar para outro. Isso não é fazer discípulo. Isso é quase um homicídio. Isso é quase tornar aquela pessoa um natimorto. Porque pode, porventura, uma mãe gestar uma criança 9 meses, e depois do resguardo dos 40 dias, da sua quarentena, falar: menino, agora se vira aí que eu vou cuidar da minha vida. Uma mãe não pode fazer isso. Se ela fizer isso, ela não cumpriu a sua missão. E aí eu brinquei hoje no curso, no treinamento, estava com os alunos aqui, dando aula pela manhã, e eu falei: quando é que uma mãe cumpre a sua missão de mãe? Quando ela entrega, junto com o pai, o filho no altar. Fala para a esposa: Deus abençoe, cuida bem, porque o menino come muito, viu? Nada contra o Danilo. Já deu um preju lá em casa hoje, danado. É ali, irmãos, o segredo. Nós pregamos para o cara, ganhamos o cara, consolidamos, discipulamos e falamos: Jesus, ele é todo teu. Está aqui à minha direita, sentado aqui outro, mas está aqui o Rubens e está ali o Everton. Poderia usar várias expressões. Leandro Lopes ganhou o Everton ali, meu xará para Jesus, está trabalhando hoje. Irmão, é isso. Levou para o batismo, consolidou, discipulou. Hoje é um homem de Deus, um pai bem-sucedido, um marido exemplar. Glória a Deus. Cadê a Fernanda para dar um glória a Deus? Para falar: é verdade, Deus. Então, a célula é a estratégia pela qual nós utilizamos, irmãos, para cumprir a nossa missão de multiplicar, de fazer discípulos de todas as nações. E por último aqui, a célula é uma espécie de reforma. Paulo, a célula é uma restauração. Ela é uma restauração do padrão bíblico do que é ser igreja. Ela é uma reforma ao padrão apostólico. Quem está comigo, diga: eu estou.
Porque talvez você pense que célula é uma invenção humana, que o pastor Everton caiu de paraquedas com essa ideia de fazer, e desde que ele inventou isso, a minha vida virou um desastre. Ô irmão, para com isso. Você pode negar a filosofia humana, mas você não pode negar a verdade da palavra de Deus. Porque se você é crente em Cristo e crê na palavra, negá-la faz de você um impostor. Você precisa olhar para a palavra e se dobrar às verdades reveladas por ela. Uma coisa é não ter tido revelação da palavra, é ter olhado para o texto e não ter tido aquele rema, aquela liberação do texto para você. Isso é uma coisa. Outra é você ter tido a revelação e se comportar indiferente ao que o texto está revelado. O texto diz, não peque, mas você vive no pecado. Você é um impostor. Você abdica do texto bíblico. Você não leva em consideração o que está revelado. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente precisa se render a essa reforma, a essa restauração. Não é uma invenção humana, é um retorno, é uma volta ao padrão original. Irmão, por que é que nós queremos os resultados de uma igreja, mas abdicamos dos seus valores? É impossível ver o cego enxergar, o paralítico andar, o mudo falar. Nós queremos os valores de Paulo, de Pedro, de Tiago e de João, mas nós queremos os resultados, mas abdicamos os valores. É impossível. E olhando para a Bíblia Sagrada, irmãos, nós não temos como dizer que célula não está no coração do Senhor. Porque olhe para Atos capítulo 2 e verso 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão aonde? Em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Olhe para Atos capítulo 5 e verso 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Olhe para Atos 8 e verso 3. E Saulo assolava a igreja, entrando aonde? Não é que Saulo aqui no texto, entrava em casas aleatórias perseguindo o crente. É que Saulo, sabia o endereço que os crentes se reuniam para adorar a Deus. Aonde os crentes estão? Nas casas. Então eu vou entrar nas casas e arrastar os crentes de lá. Matava, subjugava, levava aos tribunais, enquanto os crentes estavam cultuando dentro dos lares. Olhe para Atos capítulo 12, verso 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e... Isso é uma célula, irmão. E oravam. Olhe para Atos 16 e verso 40. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia. Lídia é a fundadora da igreja de Filipos. A primeira igreja que foi fundada na região de Filipos, na Europa. Entraram na casa de Lídia e vendo os irmãos o confortaram e depois partiram. Olhe para Atos capítulo 20, verso 20. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Irmão, eu ficaria aqui muito tempo. Olhe para Romanos 16 e verso 15. Saudai a Filólogo e a Júlia e a Nereu e a sua irmã e a Olimpas e a todos os santos que reúnem com eles em sua casa. Filipenses 4 e 42, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que se reúnem na casa de César. 1 Coríntios 16, 19, as igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Colossenses 4, verso 15, saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Filemão capítulo 1 e verso 2, e a nossa amada Ápia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Você pode não gostar de mim,
Você pode achar que eu não tenho nada para te oferecer, mas você não pode deixar de dizer que isso é a palavra de Deus. Você não pode deixar. Eu selecionei os textos, porque ainda tinha muitos outros, para poder apresentar aos irmãos. Irmão, isso é um padrão de restauração. Isso é um retorno ao que Deus sempre fez no passado. Nós não podemos ser uma igreja apenas de volume. A igreja é uma igreja de volume. Você sabe, irmãos, que no mundo, 1/3 das igrejas só tem 50 membros. De 0 a 50 membros. 1/3 das igrejas. É muito provável que ao sair de sua casa, você, para vir aqui, passou por algumas delas. Algumas igrejas só tem a família do pastor. Outras têm até 50. 1/2 das igrejas, elas têm de 50 a 150 membros. Apenas 28% das igrejas no mundo tem 350 membros. Só 28%. E só 5%, fala comigo, 5%. 5% tem acima de 350 membros. Uma igreja acima de 350 membros, dentro da classificação eclesiástica, já é uma mega igreja. A sua igreja será uma mega igreja. A sua igreja será uma mega igreja de pequenos grupos. Aonde todos estarão cuidados, edificados, abençoados, alicerçados, alimentados, nutridos, fervorosos no Espírito Santo. Então, de fato, igreja não é o seu registro numa junta para possuir um CNPJ. Igreja não é o reconhecimento de uma dada denominação. E não é os cultos regulares que ela organiza os seus domingos. Igreja continua sendo 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus. Porque aonde esses estiverem em nome do Senhor, ali o Senhor está com eles. Então nós podemos de fato aprender com a palavra como restaurar o padrão para sermos uma igreja parecida com a igreja apostólica. Essa é a essência da igreja. A igreja de 2 asas. A igreja do prédio e a igreja das casas. Essa foi a igreja do primeiro século. E essa é a restauração para a igreja do século 21. Sabe, irmãos, nós não podemos refutar verdades tão palpáveis como as que a gente tem visto na igreja Getsemane. Estamos com muitas dificuldades, mas a gente tem visto muita salvação por meio de cada célula. E de fato Deus quer continuar fazendo isso. E o que a gente mais quer por meio do pequeno grupo? E eu vou encerrar com isso. A gente quer cumprir a nossa missão. Irmão, você só tem uma vida. Já parou para pensar essa vida acabar e você chegar diante de Deus sem ter cumprido a sua missão aqui na terra? Você já pensou nisso? Você já pensou em chegar lá e falar assim: Deus, eu sempre fui uma pessoa boa. Eu não falava palavrão, eu era dizimista da igreja, eu respeitava meus pais. Eu acho que eu cumpri a minha missão. E Deus perguntar para você: cadê seus discípulos? Cadê seus filhos espirituais? E você apresentar suas mãos vazias para o Senhor. Nós queremos ser uma igreja em célula porque nós queremos cumprir a missão com a qual nós fomos chamados e comissionados. Há uma grande comissão para nós. Mateus capítulo 28 e versículo 18 a 20 diz que nós temos que fazer discípulos de todas as nações. Nós temos que batizá-los e temos que ensiná-los a guardar tudo aquilo que nós recebemos. É por meio da célula que nós conseguimos cumprir com mais eficácia a nossa missão. Deixa eu te fazer uma pergunta para você refletir. Quando foi a última vez que você conseguiu trazer alguém para um culto de domingo aqui? Quando foi a última vez que você evangelizou alguém e trouxe essa pessoa para o culto?
E se você trouxe essa pessoa, por que ela não está aqui? Porque levar a pessoa para o culto de domingo não é mais a melhor forma de evangelizá-la. Levar a pessoa para um culto de domingo é uma consequência do processo evangelístico. Quantos apelos nós já fizemos aqui, que as pessoas vieram à frente? Nós não vamos deixar de fazer o convite de salvação, mas isso já se mostrou ineficaz. Você chama a pessoa entrega a vida para Jesus, se não integrar ela numa célula, num discipulado, numa consolidação, ela vai embora e ninguém percebe. Ela vai embora e ninguém nota. E sabe, irmão, você diz que o problema é que o pastor não vê. Você disse se for embora é porque é problema do pastor, é problema do líder, não é problema nosso. É problema de quem é igreja. É problema de quem tem compromisso com o reino. É problema de quem quer ver o reino de Deus avançar. O problema não é meu e nem seu. O problema é nosso, irmão. Fala com o irmão, pelo menos fala, o problema é seu, irmão. Já no pequeno grupo, a gente consegue com facilidade uma edificação e uma consolidação por conta da pessoalidade. Você leva o seu amigo a um ambiente aonde todo mundo é que nem ele. Lá não tem pastor, lá não tem clero religioso, lá não tem teólogo para ficar definindo, fazendo hermenêutica textual. Lá a galera está lá para adorar a Deus. Um está com violão, outro está com uma dinâmica, um saquinho, umas tampinhas de garrafa. Você fala, o que é isso? E o cara faz um negócio que tem uma aplicação espiritual na sua vida. Daqui a pouco tem um lanche, a gente come, se diverte, dá risada, brinca, faz uma selfie, semana que vem nos vemos de novo, e esse cara vai entrando num processo de consolidação. Daqui a pouco você tem outros encontros, e ele se torna um líder da casa do Senhor. É por meio do pequeno grupo que nós conseguimos cumprir a nossa missão, porque na célula, o evangelismo é um evangelismo de relacionamento. Ele é chamado de evangelismo por amizade. Na célula, nós ganhamos o amigo. É o amigo ganhando o amigo. É o parente ganhando o parente. É o vizinho ganhando o vizinho. É a família ganhando a família. Porque não existe forma melhor de ganhar alguém para Jesus do que aqueles que estão próximos de você. As pessoas do seu raio de amizade, as pessoas do seu ciclo de convivência, são essas pessoas que Deus colocou para você alcançá-las para Jesus. Deixa eu mostrar para você uma estatística do Instituto Dwight Lima Moody, um dos maiores evangelistas que nós já tivemos no cristianismo. Não sei se todos conseguem enxergar, mas apenas 1,1% das pessoas que já foram salvas por evangelistas televisivos. Sabe aqueles evangelistas televisivos? Billy Graham, Jim Swaggart, Silas Malafaia, que já está há 30 anos pregando na televisão, só conseguiu alcançar 1,1% das pessoas. Filmes, 1,1%, Bíblia, pessoas lendo a palavra que tiveram um encontro com Deus, 1,8%, literaturas, livros diversos, 1,7%, sermões pregados por pastor. Você chama o seu amigo e fala assim, rapaz, você precisa ver o meu pastor pregar, meu pastor é benção, meu pastor é ungido, meu pastor é de Deus. Aí você traz ele aqui, aí eu prego um sermão e ele olha para você e fala, é isso aí? Está aí, ó, 2,8%. Ele fala, é isso aí que você é tão entusiasmado? Esse é o homem que você fica anunciando para eu vir ver todo domingo? Você só decepciona ele. Como diz o outro, deixa abaixo. Se fluir, fluiu. Não faça propaganda enganosa, não. Mas olhe para 2,8%, irmãos, apenas. Nós estamos falando só na capital, na grande São Paulo, de 44 milhões de pessoas. 44 milhões de pessoas na grande São Paulo.
25%, um quarto da população é evangélica, 25%, um segundo quarto é desigrejada, mas nós temos muita gente para alcançar para Jesus, muita gente para alcançar para Jesus, irmãos. Os evangelistas de rádio alcançam 2,9, os trabalhos pessoais, pastorais 2,9, as cruzadas evangelísticas 4,4, agora olha para isso, irmão, amigos e parentes, isso aqui é para despertar a gente. Amigos e parentes são os maiores evangelistas, 29,9%, irmão, se eu pedir aqui para levantar a mão, quem já foi evangelizado por um anjo? Mas quem já foi e está aqui hoje, só porque um amigo convidou você para estar aqui hoje, um parente, uma família, um pai, uma mãe, alguém que trouxe você para Jesus, é maçante, irmão, é maçante. Leve seu amigo para a célula, leve seu parente para a célula. Deus quer usar a sua vida para salvá-lo, você precisa cumprir a sua missão. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Enquanto o louvor vem, eu encerro. Mateus 28 e 19. Marcos 16 e 15. Disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Lucas 10 e verso 2. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. João 20 e 21, Jesus está dizendo, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Que eu finalizo com o clamor de Deus, eu finalizo com o grito de Deus, para os ouvidos do profeta Isaías e para o seu coração, e também para o nosso coração. Isaías capítulo de número 6 e verso de número 8, você pode por esse verso sentir o coração de Deus pulsar, você pode por esse verso sentir Deus chamando você, você pode por esse verso ouvir uma conclamação espiritual, é como se fosse uma trombeta para um alistamento, e ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. A quem enviarei? Os céus continua fazendo a mesma pergunta, quem há de ir por nós? A quem enviarei? Cadê aqueles que querem cumprir a grande comissão?